Bom, boa tarde, vamos começar aqui, né? Eu queria fazer alguns exercícios aí com vocês. Uns aí, deixa eu ver. Esse aqui é da página 125, exercício 9, tá? Então, olha aqui, ó, na letra C, eu tenho x menos 3. Aí ele está pedindo assim para simplificar as expressões abaixo. Simplificar é, né, tornar ela mais simples, fazer as operações ali que dá para fazer, né? Dá para perceber que eu tenho uma multiplicação aqui, aqui eu tenho uma soma. Aqui no 3x e tem um parênteses aqui, tá vendo? Ó, isso aqui, como eles estão juntos, vocês sabem o que está acontecendo ali, gente? É uma multiplicação? É uma multiplicação, exatamente. Foi o Vai Ítalo. ter que fazer distributiva? Foi. Isso, vai fazer a distributiva. Isso mesmo. Então, quando está junto, né, um número de um parênteses, que nem está aqui, ó, no exercício, né, quer dizer que eles estão multiplicando, tá? E aí a gente vai fazer a distributiva. Ou também, né, tem muita gente que chama de chuveirinho, né? Tipo 3x aqui, ó, vai multiplicar com x e o 3x vai multiplicar com 4 depois, né? Mas antes, aqui no começo, a gente tem o x menos 3 e ele está multiplicando com o x menos 5. Então, aqui também eu vou fazer a distributiva, né? Eu vou multiplicar o x com o x, depois o x com o menos 5. Então, eu vou começar por aqui. Quanto que dá x vezes x? X ao quadrado. X ao quadrado. Muito bom. Aí agora eu vou multiplicar o x com o menos 5. Quanto que dá? Menos 5x. Menos 5x. Primeiro sinal, depois número, depois variável. Então, olha, o x e o 5, eles têm sinais diferentes. Então, eu pus o menos. E aí, como eu multiplico x vezes 5, né? Uma variável vezes um número, é só juntar os dois. Tá? Lembrando que a gente põe sempre o número na frente. Agora é a vez do menos 3 multiplicar. Ó. O menos 3 vai multiplicar com o x e depois com o menos 5. Então, quando eu fizer um menos 3 vezes x, vai dar o quê? Menos 3x. Menos 3x. Menos 3x, isso mesmo. Então, o menos é porque eles têm sinais diferentes, né? E o 3 vezes x é junta. E agora o menos 3 vezes menos 5. O que que dá isso? 15. 15, mas eu vou pôr assim? Não, mais 15. Mais 15, isso mesmo. Tá? Por que que dá mais? Porque eu estou multiplicando o 3 com o 5. Como o 3 é negativo e o 5 também é negativo, né? Ou seja, eles têm sinais iguais, então, né, na multiplicação, sinais iguais dá mais. Tá certo? Então, ó, o que que é isso aqui, gente? Isso aqui, esses 4 termos, x ao quadrado, menos 5x, menos 3x, mais 15, é essa multiplicação aqui, olha. É isso aqui, ó, tá? Isso aqui. Certo? Então, o x menos 3 vezes o x menos 5 deu isso aqui embaixo, ó, tá? Agora eu vou ver o que que vai dar aqui. O mais 3x vezes x mais 4. Então, eu vou começar multiplicando aqui o 3x com o x. O que que dá 3x vezes x? Mais 3x ao quadrado. Mais 3x ao quadrado. Isso mesmo. Ó. Dá mais porque o 3x é positivo, o x também é positivo, então mais com mais dá mais. O 3, né, ele multiplicaria com um número. Como o x não tem número, é o 1 que está aqui, né? Então, 3 vezes 1 dá 3, e x vezes x, x ao quadrado, ó. Certo? E agora o 3x vezes o 4 vai dar o quê? Mais 12x. Mais 12x. Isso mesmo, tá? Então, o 3 eu multiplico com o 4, né? Número vezes número, dá 12. E variável vezes variável. Como só o 3 tem variável e o 4 não, então eu só repito o x, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Ó? Eu não preciso fazer isso, tá? Mas eu vou fazer para ficar uma maneira de vocês tentarem entender mais fácil. O que que eu vou fazer? Eu vou juntar, eu vou agrupar os termos semelhantes. Então, o que que são termos semelhantes? Aqueles que possuem as mesmas variáveis.
Então, por exemplo, o x ao quadrado, ele tem um termo semelhante aqui, não tem? Tem. Ele tem, ó, é o 3x ao quadrado. Então, eu vou colocar o 3x ao quadrado aqui, ó, do lado dele, para eles ficarem juntos. Aí, quem tem x, eu já ponho na sequência, ó. O menos 5x aqui, né? Menos 3x e o mais 12. E esse mais 15, ele como não tem x, eu deixo ele no final, tá? Agora eu vou somar os termos semelhantes, ó. O x ao quadrado eu vou somar com 3x ao quadrado, o menos 5x, menos 3x e o 12x eu vou somar os 3, e o 15 não vai somar com ninguém, só vai repetir, certo? Então, quando eu somar x ao quadrado mais 3x ao quadrado, quanto que dá isso, gente? 4x ao 4x ao quadrado. quadrado. 4x ao quadrado. Quando eu estou somando, eu não mexo na parte literal, eu não mexo nas variáveis, né, nos expoentes delas. A única coisa que eu mudo, a única coisa que eu vou somar realmente, são os números que estão na frente da variável. Então, aqui eu estou somando 3, e aqui é o 1, né? Não tem nada, é 1. Então, 3 mais 1, 4. O x ao quadrado eu repito, tá certo? Aqui agora, olha, eu tenho menos 5, menos 3, mais 12x. Quanto que dá isso? Mais 4x. Mais 4x, né? Aqui, se eu quisesse, o que eu poderia fazer aqui também, ó? Quem tem dificuldade aí com essa soma, né, de números negativos, o que você pode fazer, ó? Você pode pegar esse mais 12 que é positivo, bota ele na frente, ó. Tá vendo? Troquei de posição. Eu posso fazer isso, desde que eu não mude o sinal de ninguém, eu posso fazer. Aí, se você fizer aqui, ó, 12x menos 5x, dá 7x, né? E 7x menos 3x dá 4x. 4x positivo, né? Então, dá mais 4x, ó. E o mais 15, né? Não vai somar com ninguém, não tem termo semelhante, então ele vai repetir, certo? E ficou isso aqui, ó, não dá para fazer mais nada, né? Então, eu fiz as operações ali que eu tinha para fazer, né? Aí desenvolvi todo aquele polinômio, fiz as multiplicações e aí depois eu somei os termos semelhantes. E a resposta é esta daqui mesmo, ó, 4x ao quadrado mais 4x mais 15, tá? Não é possível simplificar mais. O outro aqui, ó, da letra D, vou fazer rapidinho aqui. Eu tenho A mais B. Então, ó, esse aqui é a letra D, tá? Do exercício 9 da página 125. Então, também vou começar, tenho multiplicações, né? Vou fazer a distributiva. Vou começar aqui com A, ó. A vezes A, depois A vezes menos B. Então, quanto que é A vezes A? Ao quadrado. Ao quadrado. A ao quadrado. Isso mesmo. Depois, A vezes menos B. Menos AB. Menos AB. Primeiro sinal, depois as variáveis, né? Não tem número. Quando eu multiplico A vezes B, é só juntar as variáveis, tá? Então, eu já multipliquei o A, agora é a vez do B. Eu vou multiplicar o B com os dois do segundo parênteses. Quanto que dá o B vezes A? Mais AB. Mais AB. Lembrando sempre desse sinal aqui, tá? Do mais. E depois B vezes menos B, o que dá? Menos B ao quadrado. Menos B ao quadrado, tá? Um erro muito comum, gente, é de aluno que, quando vai multiplicar o B com menos B, bota zero, né? Lembrando aqui que é uma multiplicação, tá? Estou multiplicando o B por ele mesmo. Então, quando eu multiplico B por ele mesmo, dá B ao quadrado, né? Se eu estivesse somando, ó, se eu estivesse fazendo isso aqui, né, B menos B, aí isso aqui daria zero, tá? Só que o que a gente está fazendo é B vezes menos B, ó. Então, na multiplicação, o mais com menos dá menos, e B vezes B deu B ao quadrado, certo? Por isso que deu B ao quadrado aqui. Aí, vou seguir aqui. Aqui tem um mais, ó, tá vendo? Esse sinalzinho aqui, deixa eu chegar mais para a direita aqui, ó, para vocês verem melhor. Então, esse mais aqui, né, eu vou descer ele aqui, ó, e aí vou continuar agora. Outra distributiva, ó, A vezes A, depois A vezes 5B. Quanto que dá esse A vezes A? Ao quadrado. A ao quadrado. Aí depois A vezes 5B. Mais 5AB. Mais 5AB.
AB. Se alguém tiver dúvida aí, interrompe, pergunta, tá, gente? Multipliquei o A. Agora é a vez do menos 2B, ó. Vou multiplicar o menos 2B com o A e depois o menos 2B com o 5B. Quanto que dá menos 2B vezes A? Menos 2AB. Menos 2AB, ó. Primeiro, sinal, número e variável. Então, o 2B é negativo, o A é positivo. Menos com mais dá menos. Aí os números, 2 e aqui não tem número nenhum, então é 1, né? 2 vezes 1 dá 2. E B vezes A, né, dá o BA. Só que a gente escreve AB, né? Escreve em ordem alfabética sempre, tá? E menos 2B vezes 5B. Menos 10B ao quadrado. Menos 10B ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar os termos semelhantes, tá? Mas, para facilitar essa visualização, né, eu vou aqui agrupar, tá? Não é necessário fazer isso, tá, gente? Eu só estou fazendo, né? Eu aconselho vocês o seguinte, se você for agrupar, ou então, por exemplo, se você for somar diretamente aqui, você vê quem são os termos semelhantes, né? Por exemplo, eu pego um lápis, vejo aqui, o A ao quadrado, quem mais tem ao quadrado? Tem outro aqui e não tem mais. Então, você soma os dois, beleza. Aí, sei lá, você dá uma riscadinha com o lápis, assim, para você saber que você já utilizou ele, né? Que você já fez a conta com ele, tá? Mas o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou organizar, tá? Então, eu vou colocar o A ao quadrado junto do A ao quadrado, que eles são termos semelhantes. Aí, agora eu vou colocar os B ao quadrado, ó. Tem um menos B ao quadrado aqui. E tem um outro B ao quadrado aqui, tá vendo? Menos 10. Vou colocar aqui, ó, do lado dele, junto dele. Agora os AB. Tudo é AB aqui, ó. Então, vou colocar tudo junto. Então, ficou assim, ó, tá vendo? Coloquei os termos semelhantes. Aí, esse A ao quadrado eu vou somar com esse A ao quadrado. Esse menos B ao quadrado eu vou somar com menos 10B ao quadrado. E os ABs aqui, né, eu vou somar tudo, tá? Uma coisa que dá para eu ver aqui, de cara, é que esse menos AB e esse mais AB, eles vão cortar, não vão? Porque pensa bem, gente, ó. Quanto que dá isso aqui, ó, que eu circulei aqui? 5AB menos 2AB. Mais 3AB. Mais 3AB. Aí, se você tira um AB aqui, né, menos AB, e depois você coloca um AB, vocês não percebem que tá dando a mesma coisa? Né? Você tá tirando um AB, depois você vai colocar um AB. Então, eu poderia aqui, ó, chegar e cortar isso aqui, entendeu? Como eles estão somando e tem sinais diferentes, eu posso cortar, tá? É uma coisa que a gente vai ver depois, tá? Então, ó, por enquanto, né? Vamos seguir aqui. A ao quadrado mais A ao quadrado dá o quê? 2A ao 2 quadrado. 2A ao quadrado. Esses dois que estão respondendo, né? O Hanan e o Ítalo, coincidentemente, foram os que fizeram o Dragon Learn, né? Vocês conseguiram fazer todos lá, não foi? Aham. Então, o A ao quadrado, quando eu somo com A ao quadrado, né? Eu só mudo o número da frente, tá? Não mexe no expoente, tá certo? Agora eu vou fazer aqui, ó, menos B ao quadrado e menos 10B ao quadrado. Quanto que dá isso aqui? Menos 11B ao quadrado. Menos 11B ao quadrado. Não mexe no expoente. A única coisa que eu vou fazer é somar os números, ó, menos 1, menos 10. Menos 1, menos 10, né? Dá menos 11. Agora aqui, 5AB menos 2AB dá 3AB, não dá? 3AB. Aí você tira um AB, fica 2, não fica? 2AB. Aí depois você coloca 1 de novo. Então volta a ficar 3. Concorda, gente? Fica mais 3AB. Mas como que eu... Aí fica isso aqui a resposta, tá? A resposta é essa daqui, 2A ao quadrado menos 11B ao quadrado mais 3AB. Agora, essa conta aqui, ó, 5AB menos 2AB menos AB mais AB, ó, a conta que eu vou fazer é só com os números, ó. É 5 menos 2 menos 1 mais 1, certo? Esse AB não tem número, é 1. Esse aqui também não tem número, é 1. O que eu aconselho vocês a fazerem? Agrupa os positivos com positivo e negativo com negativo. Então, essa conta eu colocaria assim, ó. O menos aqui, ó, eu vou jogar para trás. Eu agrupo, somo positivo com positivo, negativo com negativo. Quando eu somar positivo com positivo, né,
é só eu somar normal, né? Então, 5 mais 1 aqui, ó, dá 6. E o menos 2 menos 1, como eles são negativos, né? Eles repetem o sinal e somam os números, ó. Então, fica 6 menos 3. E 6 menos 3 dá 3, né? 3 positivo, porque o sinal do 6 é positivo. Eu pego o sinal do maior e por isso que deu 3 aqui, ó. E se vocês compararem lá na resposta do livro, vocês vão ver que dá isso aqui mesmo. Então, ó, vamos para o quadrado o produto da soma pela diferença, que é um outro produto notável. A gente viu, né, o quadrado da soma. Deixa eu fazer um resuminho rapidinho aqui, ó. Quadrado da soma de dois termos. Nós vimos o quadrado da diferença de dois termos. E hoje a gente vai ver o produto da soma pela diferença. Tá? Então, o que era o quadrado da soma de dois termos? Ó, o quadrado, né, é alguma coisa elevada ao quadrado. Então, ele é o quadrado do quê? Da soma de dois termos. Então, eu estava somando dois termos. Por exemplo, x mais 4, certo? Isso aqui é o quadrado de uma soma, entenderam? É o quadrado da soma de dois termos, o x mais o 4, tá? Quadrado da diferença. Então, era o quadrado de uma diferença, ou seja, de uma subtração. Então, seria, por exemplo, né, y menos 3a. Agora, a gente vai ver o produto da soma pela diferença. Então, o produto é uma multiplicação, né? Sempre que eu falar produto em matemática, vocês já pensam na multiplicação, tá? Falei em adição, falei em soma, é com de mais. Falei em diferença, é com de menos. Falei em produto, é vezes, tá? E, né, se falar quociente, vai ser a divisão. Mas o produto da soma pela diferença seria o quê? Seria o produto de uma soma, né, pela diferença, tá vendo? Só que é o produto da soma pela diferença de dois termos que a gente vai começar vendo. Então, por exemplo, ó, se eu tiver x mais 3 vezes x menos 5, né, é o produto de uma soma por uma diferença, tá? E aí vai ser diferente desses dois. Por quê? Porque aqui no x mais 4 ao quadrado, eu podia armar assim, ó, x mais 4 vezes x mais 4. O quadrado da diferença, né? O quadrado da diferença. Eu faço y menos 3a vezes y menos 3a. Porque tudo que eu estou elevando ao quadrado, eu multiplico ele por ele mesmo. Então, ó, ficaria assim. Aí, o que eu faria agora? Eu faço a distributiva, né? Então, eu vou multiplicar aqui, ó, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 4 dá 4x, aí 4 vezes x dá 4x também, esses dois do meio sempre vão dar iguais, né? Quando for quadrado da soma ou quadrado da diferença, e o 4 vezes 4 vai dar 16. Aí, esses dois do meio, ó, eu vou somar, porque eles são termos semelhantes. Então, vai dar x ao quadrado mais 8x mais 16. Aqui, y vezes y dá y quadrado. Y vezes menos 3a dá menos 3ay. Né? Aqui eu já sei que vai dar menos 3ay também, né? Porque eu vou multiplicar o menos 3a vezes y, ó. Deu igualzinho de novo. E por último, eu vou multiplicar o menos 3a com menos 3a. Aí o menos com menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9, e a vezes a dá a ao quadrado. Os dois do meio são termos semelhantes, então eu vou somar esses dois aqui, ó. Então o resultado final fica y quadrado menos 6ay, né? Porque eu só vou somar o menos 3 com o menos 3, e o mais 9 ao quadrado eu repito. Agora, no produto da soma pela diferença, o que vai acontecer? Eu também vou fazer a distributiva, tá? Então, primeiro eu vou fazer x vezes x. O que dá x vezes x? X ao quadrado. X ao quadrado. Aí depois, x vezes menos 5. Menos 5x. Menos 5x. Agora, não vai dar igual, tá vendo? Por que não vai dar igual? Porque o que está no primeiro parênteses
não é igual ao que está no segundo parênteses. Tá vendo? Aqui, olha, no primeiro exemplo, o que estava no primeiro parênteses, que era o x mais 4, era exatamente o que estava no segundo parênteses, que era x mais 4 também. Por isso que esses dois no meio davam iguais. Aqui no segundo caso, né, no quadrado da diferença, a mesma coisa. O que estava no primeiro parênteses é igualzinho o que está no segundo parênteses. Né? Porque como é o quadrado, eu multiplico ele por ele mesmo. Agora, no produto da soma pela diferença, nem sempre o que está no primeiro parênteses vai ser igual ao que está no segundo. Tá? Nem sempre. Às vezes vai ser, mas nem sempre vai ser. Aí, agora, eu vou multiplicar o 3, ó. Então, eu vou fazer 3 vezes x. Quanto que dá? 3x. Mais 3x. Mais 3x. E, por último, o mais 3 vezes menos 5. Menos 15. Menos 15. Sinais diferentes dá menos. 3 vezes 5, 15. Só que ainda mantém aqui, né? Os dois são termos semelhantes. Eu vou somar os dois, tá? Então, o x ao quadrado repete. Aí, quanto que dá menos 5x mais 3x? Menos 2x. Menos 2x. Mas por que dá menos aqui? Porque o sinal do maior prevalece. Isso, porque o sinal do maior é o que prevalece, tá? Não é porque eles têm sinais diferentes, tá certo? Sinal diferente é quando é multiplicação e divisão. Aqui eu não estou multiplicando, não estou dividindo. Aqui ele deu menos, por quê? Porque entre o 5 e o 3, o 5 é maior. Então eu pego o sinal dele, tá? Então é como se você tivesse lá aquela situação lá da padaria, lá por exemplo. Você está devendo 5, aí você vai lá e paga 3. O que vai acontecer? Ele vai descontar os 3 que você deu, só que você ainda vai continuar devendo 2, né? Então, ainda continuo devendo 2, certo? Por quê? Porque a quantidade que eu paguei foi menor do que a quantidade que eu devia. Por isso que permanece o sinal do maior. E aí fica assim, ó, fica esse trinômio aqui como resultado, x ao quadrado menos 2x menos 15, tá? Esse é o produto da soma pela diferença. Então, a gente viu o quadrado da soma, o quadrado da diferença. E aí, ó, o produto da soma pela diferença, lá na página 134. Tem o A mais B vezes A menos B, né? Isso aqui é interessante, porque vai ter um caso de fatoração depois, que vai ser o contrário, né? Então, por exemplo, ó, A mais B vezes A menos B. Tá vendo que o que está dentro do primeiro parênteses é igual ao que está no segundo parênteses? Só que os sinais são diferentes. Vai acontecer uma coisa todas as vezes que for diferente, né? Vai acontecer isso. Então, quando eu multiplico A vezes A, vai dar o quê? A ao quadrado. A ao Ao quadrado. quadrado. Aí depois eu vou fazer A vezes menos B. Quanto está? Menos AB. Menos AB. Isso, sinal diferente da menos, A vezes B, AB. Agora, o B vezes A vai dar o quê? Mais AB. Mais AB. Mais AB. Tá vendo que deu igual, mas deu sinal diferente aqui agora? Ó? Tá vendo? Um foi menos, outro foi mais. E por último, eu vou multiplicar o B com menos B. Aí o que dá? Menos B ao quadrado. Menos B ao quadrado. Agora, ó, termo semelhante. Quem que é termo semelhante? É os dois do meio, ó. O mais AB e o menos AB. Só que o que acontece aqui, gente? Como eles são iguais e tem sinais diferentes, a gente vai cortar os dois, ó. E aí, o que vai sobrar? Vai sobrar só o A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso daqui vai ser um caso de fatoração que a gente vai usar depois. Então, por exemplo, depois, eu vou pedir para vocês fatorar isso aqui e vocês vão ter que chegar nisso aqui, ó. Entendeu? Vai ser o contrário. Né? Agora, nos produtos notáveis, eu dou isso aqui para vocês, vocês chegam nisso. Na fatoração vai ser o contrário, eu vou dar isso aqui, essa que a gente chama de diferença de quadrados, né? É uma diferença de dois quadrados, tá vendo? O A ao quadrado e o B ao quadrado, né? E aí a gente vai ter que fatorar chegando nisso aqui, ó. Vocês vão ver que no começo, sim, parece meio difícil, mas se vocês forem acompanhando direitinho, né, fazendo os exercícios, vocês vão ver que não é tão feio assim, não. Então, olha, deu A ao quadrado menos B ao quadrado, ó.
que é exatamente o que deu aqui, tá vendo? Olha lá, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, ó, tem uma regrinha aqui também. O produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Por quê? Porque esses dois aqui, ó, eles sempre vão dar iguais com o sinal oposto. Então, sempre vai cortar. Deixa eu dar um exemplo, um outro. Aí tem um outro exemplo aqui, olha. Tá vendo que é a mesma coisa também? Igualzinho dentro do parênteses. Então, deixa eu dar esse exemplo aqui também. Dentro do primeiro parênteses, tá 5m mais 2n, é um produto da soma pela diferença. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a distributiva, né? 5m vezes 5m, e depois 5m vezes menos 2n. Então, 5m vezes 5m vai dar o quê? 5m ao quadrado. 25m Não, ao quadrado. 25m ao quadrado. Isso, 25m ao quadrado. Multiplica número com número e letra com letra. Isso aqui, gente, seria mais ou menos, ó, numa situação real, seria eu ter um quarto, uma sala, um cômodo da minha casa que medisse 5 metros por 5 metros. Se eu quisesse calcular a área desse cômodo, eu faria 5 metros vezes 5 metros. Ia dar o quê? 25 metros quadrados. Por isso que quando a gente multiplica, né, metro com metro, dá metro quadrado. Porque a gente somos expoentes, né, dele também, do metro também. Então, quando eu faço metro vezes metro, vai dar metro quadrado. Por isso que as áreas são todas elevadas ao quadrado, né? Se vocês forem ver a área lá em geografia, lá a área do Brasil, né, do nosso país, vai dar 8 milhões, 500 ou 600 mil quilômetros quadrados. Né? Sempre é elevado ao quadrado, a área. Agora eu vou fazer 5m vezes menos 2n. O que dá aí? Menos 10 Menos ml. 10 mn. Menos 10 mn. mn. Isso mesmo, muito bom. Primeiro eu vejo o sinal, depois eu vejo o número e depois eu vejo as variáveis, né? Então, o 5m é positivo, 2n é negativo, então mais com menos deu menos, 5 vezes 2 deu 10 e m vezes n são variáveis diferentes, então eu só junto as duas, tá? Lembrando de colocar na ordem alfabética. Agora eu vou multiplicar o 2n, ó. 2n vezes 5m, o que vai dar? Mais 10 mn. Mais 10 mn, vai dar igualzinho o termo anterior aqui, só que ele vai ter um sinal oposto. E por último, 2n vezes menos 2n, dá o quê? Menos 4n ao quadrado. Menos 4n ao quadrado. Aí, gente, ó, esses dois, eles são termos semelhantes, né? Porque ambos têm mn. Então, a parte literal deles, né, as letras, as variáveis, são exatamente iguais. O m ao quadrado eu não somo com ninguém, porque não tem mais ninguém com m ao quadrado. E aqui, o 10mn menos 10mn, eu vou cortar, porque vai dar zero. Se eles tivessem sinais iguais, aí eu somaria os dois. Repetiria o sinal e somaria os dois. Como eles têm sinais diferentes, então eles vão dar zero. Por isso que eu corto, entendeu? Porque se eu tenho 10 de alguma coisa e tiro 10 dessa mesma coisa, eu fico com zero. Professor, quando eu fui fazer esses exercícios no roteiro, na hora de fazer, em vez de eu cortar, eu coloquei zero. Daí ficou 25m elevado ao quadrado menos zero. Daí pode deixar o zero ou não? Pode deixar o zero. Se você quiser colocar aqui, ó, mais zero ou 0mn, pode pôr também, não tem problema. Eu não sabia se ficava zero ou se cortava. Então, o 0mn é a mesma coisa que zero, né? E o zero a gente não precisa pôr, porque ele é nulo, né, na adição e na subtração. Então, não é necessário colocá-lo, tá? Mas também não está errado se você colocar, não tem problema. Tá. Mas é isso aqui que é o importante, ó. E isso aqui, gente, eu quero que vocês já comecem a ver que isso aqui é uma diferença, né? E quando eu falo diferença, eu estou me referindo ao sinal de uma subtração. Então, ela é uma diferença de 2 quadrados, ó. O 25m ao quadrado, ele é um quadrado, ou seja, ele possui uma raiz quadrada exata. E aí, como que eu tiro raiz quadrada do 25m ao quadrado? Eu tenho que ver um número e uma variável, né? Que ele vezes ele dê 25m ao quadrado, entendeu? Então, primeiro você calcula a raiz quadrada do número e depois da variável. Então, o que vezes o que dá 25? O 5? 5 é
E o que vezes o que dá m ao quadrado? M. É o m, ó, tá? Então, isso que eu já quero que vocês já comecem a ver. E aí, depois, o 4n ao quadrado, ele é um quadrado? Ele também é um quadrado. Por que que ele é um quadrado, né? Que a gente diz que ele é quadrado porque ele possui uma raiz quadrada exata. Então, você tira a raiz quadrada do 4, que é o 2, e a raiz quadrada do n ao quadrado, né? Você vai ver o que vezes o que dá n ao quadrado. E qual que é? O que que é? N. N. N vezes n dá n ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 4n ao quadrado é 2n, raiz quadrada de 25m ao quadrado é 5m, ó. E aí, a gente chega nisso aqui, ó, tá? Aí, depois, né, mais pra frente, eu vou pedir para vocês fatorarem isso aqui, né? E aí, vocês vão chegar no 5m mais 2n vezes 5m menos 2n. Entendeu? Aí a gente vai ter bastante exemplo, né? Vocês vão fazer exercício, vocês vão pegando. Gente, acabando o tempo, aí vocês entram de novo, tá? Agora, eu queria ver com vocês o cubo da soma e o cubo da diferença. Aí tem os exercícios aqui. O cubo da soma e o cubo da diferença vai ser isso aqui. Olha, tem uma fórmula, tá? Só que, como eu falei para vocês, eu não gosto de ficar guardando fórmula, tá? Quem gosta, né? Quem gosta de guardar fórmula, tem no livro aí a formulinha. Mas, por exemplo, como que eu vou fazer A mais B ao cubo? Isso aqui, ó, é o cubo de uma soma de dois termos, né? É o cubo da soma de dois termos. Então, eu vou fazer A mais B vezes... Bom, vamos continuar aqui. Então, ó, o A mais B ao cubo, né? É o cubo da soma. Então, tudo que é elevado ao cubo, eu faço ele vezes ele. Então, eu vou fazer A mais B vezes A mais B vezes A mais B. E aí, gente, ó, da mesma maneira que eu faço isso aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2, né? Eu tenho que multiplicar 2 vezes 2 primeiro. Esse produto aqui, né? Esse resultado 4, aí eu multiplicar com o terceiro 2. E aí eu chego no resultado, né, no produto, que é o 8. Então, primeiro eu tenho que multiplicar 2, tá? Eu quero que vocês aprendam a fazer assim para não depender de fórmula, porque se um dia vocês forem fazer uma prova, e questões assim caem em vestibulinho, concurso de bolsa, né? Por exemplo, quem já está pensando lá no 9º ano, no ensino médio, fazer uma escola, estudar numa escola particular aí de graça, tem concurso de bolsa, né? No SAAD, em progressão, no ângulo, no objetivo. Enfim, tem várias escolas aí que oferecem, né, para alunos que vão bem nas provas, né, porque eles querem aluno que vai bem nas provas, né, para mostrar lá que no Enem teve tantos aprovados. Então, eles fazem concurso de bolsa, a pessoa estuda de graça, né, eu conheço várias pessoas que ganharam bolsa, e cai esse tipo de coisa, né, porque eles não ficam botando só coisinha fácil, entendeu? Eles diversificam bastante as questões, e colocam umas dessas assim para ver se o aluno lembra. É coisa de 8º ano, do 7º ano, do 6º ano. E vai colocando também para ver se, né, quanto mais coisa o aluno sabe. Então, é bom vocês saberem fazer aplicando a propriedade distributiva, tá? Ao invés de só guardar a fórmula, né? Se você conseguir guardar a fórmula, excelente. Mas, por exemplo, chega lá no dia, você esqueceu a fórmula, né? Você sabe fazer a distributiva, aí, né, você não está perdido, né? Então, ó, eu vou fazer a distributiva desses dois aqui primeiro, ó. Vou multiplicar primeiro esses dois. E esse aqui, eu vou deixar ele de lado. Ele vai ficar esperando por enquanto, tá? Então, eu vou fazer A vezes A vai dar o quê? A ao quadrado. A ao quadrado. Aí, eu vou fazer agora A vezes B. A vezes B dá? Mais AB. Mais AB. Aí, agora é a vez do B, ó. Vou fazer B vezes A, vai dar? Mais AB. Mais AB. E, por último, eu vou fazer B vezes B. Vai dar o quê? Mais B ao quadrado. Mais B ao quadrado. Agora, gente, ó, tá vendo que eu tenho 4 termos aqui? Eu tenho 4 termos. Só que eu sei que 2 são semelhantes. Então, antes de multiplicar com aquele, eu vou somar esses dois, porque eles são semelhantes. E aí eu reduzo o número de operações que eu vou fazer. Então, eu vou somar esses dois aqui, ó. Então, vai ficar A ao quadrado. E o que mais agora aqui? Mais 2AB. Mais 2AB, né? Lembrando que eu estou somando AB com AB. E eu só somo o número que está na frente deles. O AB eu repito. E mais B ao quadrado. Agora sim, eu vou multiplicar com esse AB aqui, ó. Entendeu? Que ele estava ali esperando, né? Ele estava esperando ver o que ia dar aqui. Então,
Agora ele vai multiplicar, ó. Então eu vou fazer primeiro o A ao quadrado. Ah, uma coisa que eu tinha falado para vocês, né? Eu prefiro sempre colocar quem tem menos termo na frente, né? Mas aqui não tem problema, eu posso fazer assim também. Na matemática, né? É possível fazer isso aqui. Então eu vou multiplicar o A ao quadrado primeiro. Ó, eu tenho 3 termos aqui, tá vendo? 3 termos. Eu vou ter que multiplicar esses 3 com os 2 aqui do segundo parênteses. Então, se eu quiser, eu multiplico dessa maneira, ou então, se eu quiser, eu posso reescrever essa expressão assim, ó. Eu venho, multiplico assim, ó, tá? Se eu quiser, tanto faz. Aí fica a critério de cada um, né? Então, eu vou fazer essa distributiva aqui. Então, eu vou fazer primeiro aqui o A, ó. Primeiro o A vezes o A ao quadrado vai dar o quê? A ao cubo. A ao cubo. Só somar o expoente. Agora, A vezes 2AB. Mais 2AB ao quadrado. Mais 2A ao quadrado, né? Porque o A vezes o A dá A ao quadrado, né? E o B tá sozinho ali, repete. E agora, A vezes B ao quadrado. Vai dar? AB ao quadrado, mais AB ao quadrado. Mais AB ao quadrado. Beleza, já multipliquei o A. Agora, eu vou multiplicar o B, ó. Então, B vezes A ao quadrado dá o quê? A ao quadrado B. Mais A ao quadrado B. Né? Ou posso falar A2B também, né? Para ficar mais fácil aí. Então, A2B. Agora, o B vezes o 2AB aqui, ó. Mais 2AB ao quadrado. Mais 2AB ao quadrado. Ou mais 2AB2. E o B vezes B ao quadrado dá? Mais B ao Mais B ao cubo, certo? Então, deu isso aqui, ó. Aí, o que eu vou ver agora? Eu vou ver os termos semelhantes, né? Eu tenho termos semelhantes aí, não tem? Tem no meio aí termos semelhantes, ó. O que eu vou fazer aqui então, gente, ó? Eu vou reescrever, tá? Lembrando que eu não preciso, não é obrigatório fazer isso, mas eu quero reescrever isso aqui na ordem. Então, ó, o A ao cubo eu vou deixar ele na frente, o A ao quadrado B eu já vou pôr na sequência, então esse cara aqui vai sair daqui e vai dar lugar para esse aqui, ó. Porque eu quero deixar, quem são termos semelhantes, eu quero deixar perto. E esse aqui eu ponho aqui, certo? Então, ó, eu tenho aqui, ó, esses dois que são termos semelhantes, né? Pois os dois são A2B, tá vendo? E aqui eu tenho outros dois termos semelhantes, ó, o AB2, tá vendo? O AB ao quadrado. Aí, o A ao cubo não tem outro A ao cubo, eu repito ele, e agora eu vou somar 2A2B mais A2B. O que vai dar isso aqui? 3A2B. 3A2B, certo? Porque eu só somo os números, né? Que está na frente das variáveis. As variáveis repetem igualzinho, porque eu estou somando. Agora aqui, AB2 mais 2AB2. O que dá isso? Mais 3AB2. Mais 3AB2. E, por último, eu tenho o B ao cubo, que eu vou repetir. Então, ó, daqui já dá para eu tirar essa fórmula aí, né? Por exemplo, eu poderia escrever assim, ó, no cubo da soma, eu vou dar uma fórmula aí, ó. Vocês conseguem ver a fórmula? Ele é o cubo do primeiro termo, tá? Eu vou deixar só o cubo do primeiro, tá? O primeiro termo, quando eu me refiro ao primeiro termo, seria o A, né? Porque o que eu tinha aqui? Eu tinha A mais B ao cubo. Então, o A é o primeiro termo e o B é o segundo termo, tá? Então, ó, é o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo, o segundo termo ao quadrado. Segundo termo ao cubo, né? Isso, o segundo termo ao cubo, ou o cubo do segundo termo. Entendeu? Essa daqui é a fórmula que acho que deve estar aí no livro aí, né? Então, é isso aqui, ó. Eu vou ter 4 termos no cubo da soma, né? No cubo da soma, então, eu vou ter esse de verde aqui, ó, o cubo do primeiro, que é A ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado, mais o cubo do segundo termo. Deixa eu ver se está isso aqui no livro. Aqui, ó, tá escrito aqui. Aqui, ó, ele tem um A ao cubo, tá vendo, ó?
Então, é o cubo do primeiro termo. Dá para vocês verem aí? Dá para ler aí? Ó, o cubo do primeiro termo. Aí o segundo aqui é o quê? 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo. Depois é 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo. Tá vendo? Ele inverte aqui os quadrados, né? Primeiro é o quadrado do primeiro vezes o segundo. Depois é o primeiro vezes o quadrado do segundo. E por último, o cubo do segundo termo. Então, se eu fosse fazer usando a fórmula, né? Vamos supor que eu tenha isso aqui e vou usar a fórmula. Ó, vou pegar só essa fórmula aqui e vou jogar lá para cima. Então, ó, no cubo da soma, eu tenho aí o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo termo, né? Então, vou fazer aqui para vocês como que eu empregaria essa fórmula aí, ó. Então, seria, por exemplo, vamos dificultar um pouco aqui, ó, 2x mais y. Isso tudo elevado ao cubo, tá? Se eu fosse usar a fórmula, o que eu ia fazer aqui, ó? Eu vou pegar primeiro o cubo do primeiro. O primeiro termo é o 2x e o segundo termo é o y. Então, eu vou pôr aqui, ó, o primeiro termo é o 2x e o segundo termo é o y, tá? Então, eu vou ver esse que tá de verde aqui primeiro, ó. Isso aqui, ó, o cubo do primeiro. Qual que é o cubo de 2x? 8x ao cubo. Isso, 8x ao cubo, né? O cubo de 2x, ele é 2x vezes 2x vezes 2x. Aí você multiplica os números primeiro. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8. X vezes x vezes x, x ao cubo. Agora eu vou colocar um mais, e agora aqui, ó, a regrinha de azul aqui, ó, 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo. Então eu já ponho, ó, 3 vezes o primeiro termo ao quadrado. Quanto que é 2x ao quadrado? 4x ao quadrado. 4x ao quadrado, vezes o segundo termo. O segundo termo é o y, tá? Já escrevi aqui o que estava de azul. Agora eu vou escrever esse que está de vermelho aqui. Opa, vou escrever esse que está de vermelho aqui, ó, tá? Mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo termo, né? Então, mais 3 vezes o primeiro termo, que é o 2x, vezes o segundo termo ao quadrado. O segundo termo ao quadrado aqui dá o quê? Y ao quadrado. Y ao quadrado. É y vezes y, né? E por último, eu vou colocar o cubo do segundo termo. O cubo do segundo termo, ou seja, o cubo de y, é o quê? Isso. O que é o cubo de y? É y vezes y, né? Dá y ao cubo. Agora, eu vou, né, resolver essas multiplicações aqui. Então, vai dar 8x ao cubo, mais, aqui, ó, 3 vezes 4x ao quadrado vezes y vai dar o quê? 12x ao quadrado. 12x, 2y. Isso de vermelho aqui vai dar o quê? 6xy ao quadrado. Isso, 6xy ao quadrado. E o y ao cubo, né? Só repete, entendeu? Se eu fosse fazer pela fórmula, né? Eu faria assim, tá? Mas vamos supor que eu esqueci a fórmula. Putz, não lembro da fórmula mesmo. Aí, o que você vai fazer? Você faz a distributiva, ó, 2x mais y vezes 2x mais y vezes 2x mais y. Aí, ó, eu vou multiplicar primeiro, né, os dois primeiros aqui, ó, 2x vezes 2x vai dar o quê? 4x ao quadrado. Aí, depois, 2x vezes y, 2xy. 2xy. Agora aqui, ó, y vezes 2x. Mais 2xy. Mais 2xy também, vai dar igualzinho do meio. E y vezes y, Y ao quadrado. y ao quadrado. Aí, isso aqui eu vou multiplicar com esse terceiro parênteses. Só que eu vou ver que aqui ainda tem termo semelhante aqui no meio. Então, eu vou somar esses termos semelhantes, né? O 2xy mais 2xy, que vai dar o quê? 4xy. 4xy, tá? Eu só somo os números, tá? A parte variável, eu repito. Então, eu vou fazer, ó, 4x ao quadrado mais 4xy mais y ao quadrado vezes isso aqui agora, ó. Tá? Então, eu vou fazer vezes o 2xy. Aí, deixa eu dar uma baixada aqui. Aí, ó, vou fazer a distributiva de novo, né? Isso aqui, eu ponho dentro do parênteses, ó, faço a distributiva. Ó, 4x ao quadrado vezes 2x, quanto que dá?
8x ao cubo. 8x ao cubo. Aí agora, 4x ao quadrado vezes y. 4x ao quadrado y. 4x ao quadrado y. Ou 4x2y. 4x2 já multiplicou com os dois. Agora é a vez desse 4xy aqui, ó. Ele também vai multiplicar com 2x e depois ele vai multiplicar com y. Então, 4xy vezes 2x dá... Mais 8x2y. Mais 8x2y, tá? Primeiro número, depois as variáveis. Aí 4xy vezes y. Mais 4xy2. Mais 4xy2. Então, ele também já multiplicou com todo mundo ali. Agora é a vez do y ao quadrado, ó. O y ao quadrado vai multiplicar com 2x, depois y ao quadrado com y. Então, y ao quadrado vezes 2x dá o quê? 2xy ao quadrado. Mais 2xy ao quadrado. E, por fim, o y ao quadrado vezes y dá? Mais y ao cubo. Y ao cubo, ó. E aí você vai somar os termos semelhantes. O 8x ao cubo você vai repetir, porque ele não tem termo semelhante, né? Aí o x ao quadrado, ó, esse 4x ao quadrado y vai somar com 8x ao quadrado y, né? Que vai dar... Mais 12x ao quadrado y. Mais 12x2y. Aí depois aqui, ó, 4xy2 com 2xy2 dá... Mais 6xy2. Mais 6xy2. E por último, o y ao cubo, ó. Então, se eu comparar, vamos ver se deu igual. E aqui, tá vendo? Vou levar lá para cima para ver se está igual. Olha lá, ó, tá igualzinho, tá vendo? Então, dá para eu fazer tanto pela fórmula, né? Como pela distributiva. Se você conseguir guardar a fórmula, ótimo, né? Mas se você esquecer da fórmula, que também ela não é tão difícil assim de guardar, né? É o cubo do primeiro e o cubo do segundo, ó. Vai ser o primeiro e o último termo. Ele vai ter 4 termos. O primeiro é o cubo do primeiro e o último é o cubo do segundo. Você só tem que guardar os dois do meio, ó. Que vai ser 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, né? E o outro vai ser 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Também não é tão difícil assim de guardar. No cubo da diferença, gente, vai ser a mesma coisa. Aqui, ó, cubo da diferença, ó. O que vai acontecer? Vai dar a mesma coisa, tá vendo? Vai dar o A ao cubo, né? Mais 3A2, mais 3AB2, mais B3, ó. Só que a única diferença é que os sinais aqui vai ficar um menos, um mais e um menos. Eles vão intercalar. Mas se vocês fizerem pela distributiva, vocês conseguem, né, chegar lá no resultado. Mas aqui, no caso aqui, né, vai ser o cubo do primeiro, aí menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, e menos o cubo do terceiro, tá? Isso aqui é o quadrado da diferença, ó. O que eu aconselho vocês, gente? Se vocês estiverem com atividade atrasada, deixa ela de lado por enquanto, foca nisso aqui, nos produtos notáveis, porque a fatoração vai ser o contrário, né? Vai ser o inverso dos produtos notáveis. E aí, a gente vai precisar saber dos produtos notáveis para ir para a fatoração. Bom, gente, então eu vou ficando por aqui, tá? Então, que Deus abençoe vocês e eu espero revê-los aqui na terça-feira. Certo? Professor, obrigada. Tchau. Tchau, professor. Professor, obrigada. Tchau, de nada.